Olá, meus internautas, professor Jonias de volta desta feita para fazer a gravação de uma videoaula sobre o tema como fazer instalação elétrica em sua residência, dado o grande número de acessos num vídeo que fizemos há 2 meses atrás. Resolvemos editar este vídeo acrescentando mais algo pertinente, como por exemplo aterramento, fio terra, espessuras de fio e cores, bem como a normatização através da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NBR 5410. Devo informar-lhes que o site você pode acessá-lo e fazer cursos grátis. Ali temos uma infinidade de vídeos postados em diversos assuntos, bem como este vídeo que agora editamos. Vamos, portanto, ao que interessa. Temos aqui um quadro de distribuição. O quadro de distribuição é o aparato através do qual nós viabilizamos toda a circuitaria de nossa residência. Aqui nós colocamos os disjuntores, chave geral, fios. Podemos, conforme o quadro de distribuição, podemos canalizar todos os fios para cá e daqui distribuir para casa. A nossa finalidade é dar o conceito básico e o funcionamento disso para você que está aí, quem sabe na fazenda, quem sabe está com pouco dinheiro e às vezes não tem como pagar um eletricista que cobraria caro. Você mesmo faz a sua instalação segura, de forma técnica. É só observar este vídeo. Nós temos uma infinidade de quadros de distribuição, diversos aspectos, diversas formas, né? Inclusive temos um quadro de distribuição da Tigre, que ele é completo, tem os bornes, tem todos os dispositivos para que se possa viabilizar uma circuitaria. Porém, o que é interessante que não é o quadro de luz. Interessante é você ter a ideia, você saber os princípios básicos. E quem sabe você pode até fazer esse quadro de luz através de madeira ou até mesmo de ferro ou outro material que possa ser útil para o perfil de um quadro de luz ou um quadro de distribuição. Quando nós abrimos essa tampa aqui, nós vamos ver dentro isso aqui. Esse retângulo preto seria o que teríamos ali dentro do quadro de luz. O que teríamos? Conforme o suporte, poderíamos canalizar para dentro desse quadro de luz todos os fios, terra, fio neutro e etc. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos dar a ideia de como se fazer a instalação, e se você não tem um quadro completo que possa viabilizar isso, então você pode fazer passar por toda a sua casa os fios sem precisar passar por aqui, só passando aqui o fio chamado fase. Então aqui nós teríamos a chave geral, um disjuntor geral, onde vem o fase lá do poste de luz, entra aqui, desce e distribui para os disjuntores, e aqui você teria disjuntores dos mais diversos. Eu vou estar explicando isso ao longo desta videoaula. No momento nós só estamos mostrando. Então aqui teremos fios, fase, fio fase, todos os fios que saem aqui seriam fios fase. E conforme você gostaria de ter os setores da sua casa direcionados para determinadas funções ou finalidades, você poderia colocar os fios nas cores para uma boa identificação, cores múltiplas. Então aqui teríamos para o banheiro, aqui nós teríamos esse fio amarelo para as lâmpadas, que seria interruptor e lâmpada. Teríamos fios para tomadas, e essas tomadas estariam distribuídas assim, tanto para tomadas simples de aparelhos elétricos simples, como para aparelhos mais pesados como micro-ondas, forno, etc. Então você mudaria. E todas as vezes que tivesse um problema ou um curto-circuito, esse disjuntor automaticamente se desligaria desse setor. E não aconteceria a queima dos fios, bem como até mesmo da própria casa
de um curto-circuito mais grave. Vamos voltar a estar explicando isso aqui com meticulosidade. Os fios, eles são regulamentados por uma norma, pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma, o NBR 5410. Ela estabelece a espessura, as cores devidas que você deve estabelecer na sua instalação elétrica. Ela determina as cores a serem adotadas em cada situação. NBR 5410, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos ver as cores adequadas para os fios que vamos utilizar na nossa instalação elétrica. A cor azul, ela é particularidade do fio que nós chamamos de neutro. O neutro deve ser azul. O fio terra é o fio que pode ser viabilizado nas cores amarelo e verde ou simplesmente verde, cor verde. Então, o fio terra ele só pode ser verde ou verde-amarelo. Não podemos botar outra cor. E nem colocar essa cor em outros fios, direcionar para outros neutro, para o fase, etc. Essa cor é uma particularidade do fio terra. O fio fase, ele é um fio que pode ser representado através de diversas cores, todas as demais cores, preto, amarelo, vermelho, cinza, qualquer outra cor pode se usar no fio fase. E eu agora, a partir de então, vou explicar como e que espessura devem ser os fios normatizados através da NBR 5410. A NBR 5410, ela normatiza que o fio para uma instalação elétrica de baixa tensão deve ser no mínimo 1,5 milímetros. Não pode ser de 1 milímetro. A partir de 1,5. E quando nós observamos as demais espessuras, por exemplo, 2,5 seria o ideal numa circuitaria em que os eletrodomésticos, os aparelhos são aparelhos simples, normais. Quando nós vamos utilizar máquinas mais pesadas, então nós teremos que colocar fios mais espessos, como por exemplo 4 milímetros até 6 milímetros. Mas no caso de uma residência normal, que não vai utilizar máquinas e somente lâmpadas, tomadas direcionadas para forno e para micro-ondas, etc., banheiro, então nós podemos utilizar 2,5, que seria ideal. Vamos ver o aterramento. No vídeo passado, que eu editei, eu não abordei sobre o aterramento, nem sobre o fio terra, porque o grande número de residências não coloca fio terra na casa. A eletricidade ou a instalação elétrica toda só com o neutro e o fase. Isso dá alguns problemas. Eu quero abordar aqui sobre os problemas que podem acontecer e por que nós fazemos o aterramento. E depois vamos explicar como fazer esse aterramento. Então, quando você tem uma casa com a instalação elétrica sem o aterramento, sem o fio terra e sem a devida preocupação com o aterramento, você terá, com o passar do tempo, aparelhos que estarão vazando eletricidade. Vamos dizer assim, usar essa linguagem bem clara. Você vai pegar numa geladeira, ela dá aquele choque. Quem tem geladeira velha e mora em residência há muito tempo sabe disso. Quanto choque não pegou quando foi pegar lá no rádio, quando foi pegar lá num aparelho qualquer, deu choque, né? Isso é em função do aterramento. Quando fazemos um bom aterramento e distribuímos por toda a nossa casa o fio terra, e agora as tomadas todas, elas vêm com o dispositivo para que se possa acoplar o fio terra. Não vem só fase e neutro, vem também no meio o terra. Você fazendo isso corretamente, você evitará choques através dos aparelhos ao passar do tempo. Então, como vamos fazer esse aterramento? É aqui. Precisamos de ferramentas assim, massa para calafetar, você compra nas casas de construção, e eu vou explicar por que você deve ter essa massa para fazer o aterramento, faca, alicates diversos. Aqui temos pelo menos 2 alicates pequenos e um mais espesso. Aqui fita
isolante, ferro de soldar caso haja uma necessidade, e algumas chaves, chave Phillips e também fenda. Né? Phillips é aquela que tem a estrelinha, fenda é aquela que tem somente projeção aqui lapidada. Então, com essas poucas ferramentas, esse material, você pode fazer um aterramento, além de marretas, né, e taiadeira que você pode precisar. Um pouco de água, né, que depois você vai jogar uma água sobre o carvão e o sal grosso que você vai colocar dentro do buraco para aumentar o campo magnético. Então, você vai precisar de marreta para projetar a haste de cobre na qual vai ser conectado o fio terra, a ponta do fio terra. Então vamos prosseguindo nossa caminhada, explicando esses detalhes. Aqui nós temos a haste de cobre, você compra numa casa de material de construção e faz um buraco em um determinado lugar aí, junto à sua casa, para fazer ali o aterramento. Dali vai se projetar o fio terra. Então faz um buraco, temos aqui um buraco feito, e dentro desse buraco você projeta, batendo com a marreta na haste até ela entrar e ficar até certo ponto dentro do buraco, a ponta superior. Aqui temos mais ou menos a projeção dessa haste, como ela deve ficar dentro do buraco projetado, e aqui nós já temos o fio conectado através de um conectorzinho adequado, colocar na ponta da haste o fio e apertar com o conector de aperto, e depois aquela massa de calafetar você vai colocar ela aqui na ponta para fechar aqui o local onde poderá acontecer a oxidação, que é justamente a ponta da haste com a ponta do fio junto ao conector. Né? E com o passar do tempo pode acontecer oxidação aqui e pode prejudicar. Então, por isso se usa massa de calafetar, fechando aqui bem, porque quando você colocar aqui o carvão e o sal grosso e também as britas, depois fechando aqui com massa de cimento, então você não terá nenhuma preocupação com o passar do tempo, porque está bem guardado aqui pela massa de calafetar. Vamos caminhando. Aqui nós temos já quase materializado nosso aterramento, onde a haste já está coberta por carvão. Você deve comprar o carvão e também sal grosso e colocar aqui, para aumentar o campo de magnetização. Né? Isso é importante nas regiões mais altas, regiões junto ao oceano, não há quase necessidade de se fazer isso. Mas nas regiões mais altas precisamos fazer este campo de magnetização aqui junto à haste, da onde sai o fio terra que vai passar por toda a sua casa. Colocamos sal, carvão, e depois de colocar desse sal e carvão, nós jogamos a água. Por isso que tinha aquela garrafa de água. Jogamos a água aqui para encharcar o carvão. Nós estamos fazendo aqui um campo magnético. Né? O sal tem propriedades específicas junto ao carvão que vão aumentar o campo magnético. Será uma excelente base para o aterramento. Voltando aqui, nós vamos ver agora como fazer essa circuitaria, como organizar nosso quadro de luz. O fio fase, ele vem lá do padrão, entra aqui, passa por esse disjuntor aqui geral, chave geral, conforme eu falei alguns momentos atrás, se projeta aqui. Aqui ele sai como fase, é o fio fase. É o único fio que passa pelos disjuntores, é o fase. Lembrando que todos os fios poderão ser projetados para cá, para dentro deste quadro, desde que ele tenha suporte para isso, mas não vão passar pelos disjuntores. Eles vão estar passando aqui por condutores e se projetando por toda a casa. Mas, se você não tem um quadro de luz com esse suporte, poderá trazer aqui os fios
o fio terra que vem lá do aterramento, aquele fio terra, ele vai passar por aqui, passando por toda a sua casa, e o fio terra que é na cor verde, ou na cor verde e amarela, conforme eu já expliquei, o fio que é o chamado fio neutro, né? Este fio deve ser na cor azul, passa por toda a sua casa, para que você possa projetar as realidades junto a esses fios. E nós vamos aprender agora. Eu já passei essa realidade no vídeo anterior, mas vou repetir aqui. Esse fio que sai aqui, na cor vermelha, ele é o fio fase. Por que nós fazemos isso? Porque quando você distribui por toda a sua casa esses fios, passando por disjuntores, qualquer problema que tiver aqui, nos setores relacionados a estes disjuntores, você terá o desligamento desse disjuntor e um curto-circuito que possa estar acontecendo será acessado. Então, por isso que nós direcionamos fios para os setores que desejamos. Aqui eu estou alvejando 4 setores. Que setores seriam esses? Setor de chuveiro. Aqui eu tenho 2 chuveiros, mas sua casa pode ter mais chuveiros, mais banheiros. Então, todos os banheiros e esse fio vermelho vai passar por estes banheiros, né? Vai passar por aqui, pelos banheiros. Eu tenho 2 aqui, mas poderíamos ter mais. Um exemplo. Como o chuveiro tem aqui o dispositivo para 3 fiação, o fio fase, o fio terra e o fio neutro, então nós vamos justamente acoplar esses fios nos seus devidos lugares e interligá-los nos seus correspondentes. Por exemplo, o fio fase, ele vem aqui e é acoplado aqui, que saiu aqui do disjuntor. E esta fiação passou por toda a casa. Então, qualquer chuveiro que eu interligar esta parte ao fio fase, ele ficará sendo fase. O mesmo acontece aqui no fio terra. Este fio terra que nós trabalhamos, fizemos o aterramento e ele se projetou de lá, passando por toda a casa. E se tivesse suporte, passaria por aqui, mas não pelos disjuntores, mas apenas para daqui se projetarem para todos os recantos da casa. Então esse fio terra, ele está sendo interligado aqui, para fazer o terra do seu chuveiro. E aqui o fio neutro, interligado ao fio neutro. Olha. Então nós teremos fio fase, fio terra e fio neutro. E o chuveiro não daria choque, né? Ele fica bem protegido por este aterramento. Este fio que sai lá do aterramento e vem dar suporte aqui. O mesmo acontece com esse outro banheiro aqui, com esse outro chuveiro. Então a ideia é essa. Agora, voltando aqui ao outro disjuntor, suponhamos que esse disjuntor esteja direcionado para as lâmpadas, né? Para as lâmpadas. Então, nós teríamos aqui este fio, que seria o fio fase, só que em uma cor diferente, para apenas identificação, passando por toda a casa. Quando nós queremos ligar a lâmpada e fazer uma interruptagem, então teríamos que um lado do interruptor se projetar até a fiação fase, que passou por este disjuntor aqui, que guarnece toda a parte de lâmpada e interruptor. E o outro lado do interruptor vem aqui e é interligado a um lado da lâmpada, e o outro lado da lâmpada vai até ao fio neutro, que é o azul. Então esse fio neutro vem aqui, daqui ele vem para cá e aqui se interliga ao interruptor, do interruptor ele se projeta para o fase que saiu deste interruptor aqui, desse disjuntor aqui. Com isso nós teríamos já 2 setores já trabalhados, e aí poderíamos ter várias lâmpadas por toda a casa, e seria esse mesmo procedimento, né?
Nós estaríamos interligando sempre um lado do interruptor no fio amarelo, o outro lado à lâmpada e o outro lado da lâmpada ao fio neutro. Vamos a esse terceiro disjuntor, que seria um disjuntor para tomadas, e esse outro também seria para tomadas, só que esse disjuntor estaria guardando toda a parte que estaria disponível para o micro-ondas, para forno e etc. Então teremos o fio fase, e as tomadas são fáceis de identificação de fios, e também podemos fazer isso facilmente, porque de um lado é o fio fase, do outro lado é o neutro e no meio é o terra. Olha aqui o terra. O terra se projeta aqui e vai até a interligação aqui do fio terra que veio lá do aterramento. E assim todas as tomadas direcionadas para forno, para micro-ondas, então não estariam sendo feitas assim. Já essa aqui é uma outra tomada, uma tomada comum, vamos supor, para aparelhos normais, aparelho, um ferro elétrico, para uma televisão, etc. Todas essas tomadas deste gênero estariam guardadas por esse disjuntor aqui. Daqui sai o fase e vem aqui no lado da tomada. Como as tomadas agora têm o dispositivo para se conectar ao fio terra, então aqui está o terra. O terra vem no meio e o outro, que é o neutro, se projeta e vai interligado ao fio aqui, ó, geral, chamado fio neutro. Seguindo esses procedimentos, você terá organizado toda a circuitaria da instalação elétrica de sua residência. Lembrando que essas cubas devem estar cheias d'água quando você ligar o chuveiro pela primeira vez, caso contrário, queimará o chuveiro. Fechando a nossa videoaula, fazendo uma ligeira revisão, o fio fase entra aqui, passa por esta chave e distribui para os disjuntores que você objetivar, saindo fase também, distribuindo por toda a casa. O fio terra vem lá do aterramento que nós aprendemos, como proceder. Inclusive, depois que você terminar de encharcar o carvão e o sal grosso com água, você coloca uma camada de brita e faz uma massa e faz o piso ali normalmente. Este fio projeta por toda a casa para dar suporte a todos os fios que porventura estejam saindo das tomadas e do chuveiro. Os fios, os demais fios aqui, todos fazem, estarão se projetando por toda a casa. Este fio será do chuveiro, este será do interruptor da lâmpada, este aqui do micro-ondas e este aqui de tomada normal. Como as tomadas têm terra, o fio verde que representa o terra será acoplado aqui no meio. E o fio azul, que sempre será o neutro, sai do outro lado das tomadas, tanto dessa como daquela, e se interligará ao fio geral aqui, neutro. Com isso, qualquer problema que acontecer aqui, em algum dos setores representados por esses disjuntores, será sanado com o desligamento do respectivo disjuntor. E o disjuntor geral se desligará quando ocorrer qualquer problema. Com isso, meu internauta, eu finalizo este vídeo deixando com você este legado que, uma vez observado, servirá de encaminhamento para uma correta instalação elétrica em sua residência. Tchau! Fui!